Animadíssimo, animadíssimo. Vamos lá. Novelizações de grandes franquias, ou os tão mal vistos livros tie-in. Um tipo de livro que não é tão valorizado pelos leitores e é visto como apenas material promocional de merchandising de grandes marcas. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito da importância desse tipo de livro para a evolução, a expansão de reimaginações entre videogames e literatura, e quanto que essas duas mídias sempre estiveram lado a lado muito antes. E o que tudo isso tem a ver com Resident Evil? Muita calma nessa hora, que eu já explico pra vocês. Eu sou Edu e sejam muito bem-vindos ao vídeo, onde eu vou contar como uma novelização de Resident Evil tornou o leitor que eu sou hoje. Por volta das décadas de 1930, o cinema era ainda algo muito recente. Não existiam formas de assistir cinema em casa, portanto, as únicas formas de você saber como era o filme era ou por um cartaz ou por uma sinopse. Nisso, quando não era originado de uma obra literária que geralmente virava uma peça de teatro. Naquela época, se você quisesse ver um filme de novo, ou você poderia esperar passar na TV, ou você poderia ler a sua novelização. Então as editoras viam as novelizações como forma de prolongar e revisitar essas obras. Uma das primeiras e mais conhecidas adaptações de filmes para livro foi King Kong, de 1933. Moleque, Paulinho Vulcão tá boladão, menor. Muito feio. E posteriormente, entre os anos 70 e 80, Star Wars, ET, Alien, Rambo tiveram suas expansões. Mas adaptar o filme em uma boa escrita não deixa de ter seus problemas. E nesse nicho de publicação, há muito tempo é criticado por suas falhas perceptíveis. Falta de originalidade, preguiça, priorização de lucro em vez de qualidade e com o tempo isso se refletiu nas adaptações de livros para o cinema. Mas então chegaram os VHS, as locadoras de home video, tornando o cinema ainda mais acessível. Posteriormente, os serviços de streaming se tornaram mais bem estabelecidos. Aos olhos de muitos, adaptar um filme para um livro significa transformar um roteiro de quase 20 mil palavras em uma escrita de quase 60 mil palavras com alguns descartes. Alan Dean Foster nunca viu um xenomorfo quando escreveu Alien, diante da sua adaptação com um material extremamente limitado disponibilizado para ele. Assim, as novelizações passaram a ser mais bem vistas. Isso também se refletiu nos games. This time, it can be different. Nos anos 80 e 90, as adaptações de jogos para o cinema se tornaram cada vez mais frequentes, o que não significa que são sinônimo de qualidade até hoje. Os games começaram a amadurecer narrativamente. Quem percebe isso primeiro são justamente os cineastas, acostumados a pensar em enredo, ritmo ou imersão. Entre eles, George Lucas e mais tarde Steven Spielberg, que viram nos videogames uma forma de contar histórias. Em 1982, George Lucas cria a Lucasfilm Games, um estúdio experimental dentro da Lucasfilm. Seu objetivo não era apenas fazer jogos interativos, mas também explorar novas linguagens narrativas. Do humor surreal de Monkey Island de 1998, no auge do PlayStation 1, Grim Fandango foi considerado uma obra-prima da LucasArts, com uma história que mistura folclore mexicano com cinema noir, inspirado totalmente nos thrillers dos anos 40 e um jazz saboroso. O protagonista, Manny Caveira, é um agente de viagens no pós-vida que ajuda almas a alcançar o paraíso. Também se tornou um dos primeiros jogos dublados em português do Brasil. Intimida? Eu? Mas sou seu amigo. Meu nome é Manny Caveira. Sou seu novo agente de viagens. Não quero um novo agente. Quero ir para casa. Você não pode ir para casa, Celso. Você morreu, mas não está só. Todos aqui estão tão mortos quanto você. Por isso chamamos esse lugar de Terra dos Mortos. Está pronto para a grande jornada? Não!
O mercado, infelizmente, estava migrando para os jogos de ação e aventura como Tomb Raider e Half-Life, e o gênero point and click se tornou completamente ultrapassado, mas tem as suas pérolas. Em 1999, Steven Spielberg, recém-saído do sucesso de O Resgate do Soldado Ryan, procurou a DreamWorks com uma ideia. Quero criar um jogo que faça o jogador se sentir dentro do dia D. O jogo contou com uma consultoria militar, trilha sonora orquestrada e sequências inspiradas em cenas que ele mesmo já era familiarizado. O resultado foi um sucesso absoluto. Inaugurou uma nova geração de FPS narrativos com estética de cinema de guerra. Trouxe a primeira protagonista feminina dentro de uma campanha de jogo de tiro em primeira pessoa. Assim nasceu a duologia Medal of Honor. Mas então aconteceu algo curioso. Se antes os filmes viravam livros e também os jogos viravam filmes, agora eram jogos que começavam a virar livros. Inicialmente no Japão, Dragon Quest, que gerou livros, mangás e light novels. E nos anos 90, chegou às franquias que dominaram a cultura pop. Mas especialmente o jogo da Capcom, criado por Shinji Mikami, misturava cinema, tensão e sobrevivência. Resident Evil. O jogo inspirado em clássicos do cinema de horror e também com grande influência no clássico japonês Sweet Home do Super Nintendo e o próprio Alone in the Dark, o vovozinho do survival horror. Resident Evil havia um grande problema, sofria com um sistema de duas campanhas, onde ambas eram independentes, você tinha que moldar o final da história na sua cabeça, coisa que felizmente foi arrumada na sua sequência, Resident Evil 2, mas no remake eu não quero falar sobre isso. Sorry, that information's classified. O survival horror é um gênero de características únicas que não devem ser incluídos em qualquer obra derivada do horror. Se trata de você vivenciar o imprevisível, o grotesco e o principal, a necessidade da sobrevivência. A autora S.D. Perry viu o potencial narrativo de Resident Evil e escreveu uma série de livros baseados nos jogos, tendo eles 7 volumes e também 2 originais. A escrita da Perry influenciou também as novelizações dos filmes de Resident Evil do Paul Anderson, mas isso é assunto para outro vídeo. As novelizações dos filmes de Resident Evil. Então não se esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento para me ajudar na sua possível produção. Começando com Resident Evil Conspiração Umbrella, que amarrou as duas campanhas, explorou o incidente das Montanhas Arklay, publicado em 1998, ano de lançamento de Resident Evil 2, amarrando as duas campanhas protagonizadas por Jill Valentine e Chris Redfield. Lembra daquele problema das duas campanhas e você tinha que adivinhar o final? Pois é, não tem mais. Esse livro resolve todos os problemas e você basicamente descobre o final verdadeiro de Resident Evil 1, mostrando o antes, durante e o depois do incidente da mansão das Montanhas Arklay e também a relação entre a equipe dos Stars, descrevendo os horrores da mansão Spencer, os experimentos da Umbrella e os dilemas psicológicos dos personagens. Essa mistura tem um suco de H.G. Wells com A Ilha do Dr. Moreau, sobre ética, ficção científica, horror biológico, deu uma identidade única. Nas novelizações, a Umbrella é retratada como uma entidade mitológica, onipresente e imprevisível. Resident Evil não só definiu o gênero survival horror, mas também mostrou que um jogo poderia carregar o peso narrativo de um filme e a profundidade de um romance. Resident Evil: A Conspiração Umbrella foi o primeiro livro que me fez devorar uma boa história de horror. Opa, oi! Desculpa pelas oscilações de ângulo e balanço de branco. Eu só reparei durante a edição desse vídeo. Eu acho que em algum momento minha câmera deve ter desligado e reiniciou todo o ajuste que eu tinha feito.
Mas hoje é dia 10 de novembro, mesmo dia que eu devo estar postando esse vídeo, mas eu queria fazer algumas adições no final. Primeiramente, pedir desculpas por essas oscilações, tanto de balanço de branco quanto de ângulo de câmera, e também trazer algumas informações a respeito dessas novelizações da SD Perry. Elas se dizem respeito a todos os jogos da linha principal que foram lançados até 2002. No caso, eu estou falando de Resident Evil 1 de 96, Resident Evil 2 de 98, Resident Evil 3 Nemesis de 99, Resident Evil Code Veronica de 2000 e Resident Evil 0 de 2002. Por que eu decidi adicionar essa informação? Muita gente conheceu a franquia pelos remakes e não teve contato com os jogos originais. Às vezes fica sabendo desses livros, quando vai ler, percebe que a narrativa, a sequência dos acontecimentos é outra. Não tem Nest 2, não tem laboratório branco genérico, não tem paredão de Nemesis cachorro, entendeu? Ou seja, vira uma grande bagunça. Essa franquia é uma grande bagunça, convenhamos. Segundo, acompanhei a franquia desde 2012, meados de 2012, 2010 por aí. Inicialmente eu conheci pelos filmes do Paul Anderson. Não foi pelos jogos, não tive PlayStation 2 na época, foi pelos filmes. Depois eu tive contato com os jogos de Resident Evil graças a esse vídeo. Sim, Funky Black Cat, a culpa é completamente sua. O primeiro Resident Evil que eu joguei foi o 2, do Nintendo 64, por meios alternativos, se é que vocês me entendem. Pois bem, em meados de 2018, na Bienal Internacional de São Paulo, numa época bem insuportável, amaldiçoada, eu adquiri esse livro nessa Bienal. Eu ainda tava com 13, 14 anos, não lembro quantos anos eu tava. Eu ainda tava meio viciadinho em Star Wars também, tanto é que eu saí da feira com HQs de Star Wars, 2 posters e Resident Evil, a Conspiração Umbrella. E desde então, eu não parei quieto. Bom, nessa época eu não acompanhava muitos canais sobre livros, eu acompanhava outros conteúdos na época. O YouTube Brasil daquela época era uma mistura de Minecraft com vlogs, a Margareta ainda tava começando, então era tudo meio mato. E até hoje continua assim, muita gente consome videogames pelos criadores de conteúdo. E isso também é uma forma de você ter acesso a videogames, assim como eu. Esse ano, finalmente montei o meu PC, montei meu estúdio. Seja bem-vindo ao meu canal e por aqui falaremos sobre literatura com videogames, games com viés literário. Tem muita coisa interessante pra gente abordar aqui. Provavelmente eu vou começar a fazer lives aqui no canal, lives de leitura, assistindo alguma coisa, analisando alguma coisa, trazendo algumas ideias. Tô com várias ideias em mente, ainda mais que ano que vem, que Resident Evil faz 30 anos e estará recebendo o seu hacking. Até o próximo vídeo.